Olá, eu sou a Cauã Santos. Eu sou ator, palhaço, produtor e iluminador. E é sobre essa última função que eu quero falar com você. Esse é um vídeo de contrapartida ao Prêmio Preservação à Memória Técnica da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. E eu quero falar um pouco sobre conceitos básicos da iluminação cênica, além de trazer um pouco da história também da iluminação. Vamos lá? Bom, antes de falar das modernidades do nosso tempo, eu queria falar um pouco sobre a história da iluminação. O teatro, como você sabe, começou na Grécia Antiga, por volta de 500 a.C. E obviamente não tinha eletricidade nessa época, então os espetáculos eram todos iluminados pelo sol. E assim se manteve por 14 séculos, até que o teatro começou a entrar nas igrejas e nos palácios. Isso já na Idade Média, no século X, século IX. Então, os espetáculos dentro das igrejas começaram a ser iluminados por velas, ou círios, que são velas bem grandes. E dentro dos palácios, por tochas. E no caso das tochas, conta-se que as pessoas tinham um grande domínio sobre a duração e a luminosidade da chama. Porém, ainda era uma luminosidade muito baixa, ainda mais quando depois, logo após, foi inventado o lampião a óleo, ou a lamparina. Vou botar imagens das lamparinas antigas, para vocês terem uma ideia de como era. Inicialmente eram usados óleos de mocotó, de peixe, óleos vegetais, mas no século XVII começou-se a usar o querosene. Um pouco depois, já no século XVIII, foi inventado o lampião a gás, ou bico de gás também foi inventado. Então essa tecnologia pode proporcionar maior luminosidade e uma luz menos amarela. O primeiro relato de utilização do sistema de iluminação a gás foi na Comédie Française, em 1843. E ele foi usado principalmente na ribalta, que é uma luz frontal e vinda de baixo. Só que pouco tempo depois, a eletricidade já era uma realidade e foi inventado o arco voltaico, que foi uma grande revolução. E até o final do século XVIII já existia o primeiro follow spot, que é um canhão seguidor. Bom, mas chega de história, vamos falar dos refletores que a gente tem hoje em dia. Eu quero começar falando do PC, o plano convexo. Ele é um refletor muito comum. Ele tem duas lentes, uma que é plana e uma que é convexa, daí o nome. Ele possui um mecanismo que você consegue aproximar ou afastar a lâmpada da lente. E conforme você vai aproximando ou afastando, a luz que ele emite vai ficando mais focada ou mais difusa. Focada é quando você consegue enxergar no chão uma linha muito definida entre sombra e a luz. E difusa é quando o centro é mais claro, você não consegue dizer exatamente onde é a borda da luz. O PC é muito utilizado em focos, de uma, duas pessoas, uma área pequena. Mas ele também pode ser usado em conjunto, com outros 3 ou 4 PCs alinhados e afinados da mesma forma. Eles podem fazer uma boa luz geral, que é uma luz que ilumina o palco inteiro. Agora temos o Fresnel. O Fresnel é um primo do PC. Por fora eles são bem parecidos, quase idênticos, só que a diferença deles está na lente. Enquanto o PC tem duas lentes lisas, o Fresnel ele é assim, ó. Ele tem esses círculos, e cada círculo é uma cavidade. Então a luz é sempre difusa. Ele também tem um mecanismo de aproximar ou afastar a lâmpada, mas a diferença é que quanto mais perto, a luz vai ser mais forte, menor, mas ainda difusa, e quanto mais afastado, a luz vai ser mais fraca, maior e muito mais difusa. O Satellite, ele é bem diferente dos outros dois. Ele tem uma angulação bem grande e ele emite uma luz muito definida e muito ampla. Ele é muito utilizado para iluminar grandes áreas, tipo um ciclorama, né? Elipso pode ser chamado de elipsoidal, mas todo mundo chama de elipso. Ele é um dos mais versáteis, porque ele tem muitas modulações. Primeiro que ele tem duas lentes e elas se movimentam independente uma da outra. Então você consegue fazer uma variação muito grande de distância entre a lâmpada, que é fixa, e uma lente e outra. Isso faz com que a luz que ele emite seja mais focada, menos focada, maior, menor. Além disso, ele também tem um espaço para você colocar íris e você colocar o porta-gobo. A íris é um equipamento utilizado para você fechar ainda mais o facho de luz. Consequentemente, o foco vai ser muito menor. Ele funciona igual ao nosso olho, igual a nossa pupila. Fecha e abre. O gobo, que fica dentro do porta-gobo, é um disco, mas ele pode ser um pedaço de lata, mas geralmente é um disco vazado
e feito de material resistente ao calor, em que você consegue projetar o desenho que está nele no chão. Voltando para o elipso, ele possui também um sistema de facas, que são 4 paletas de metal posicionadas uma de cada lado do refletor, e que você consegue ajustar elas para você transformar o círculo em um retângulo, em um quadrado ou até um triângulo, se você quiser. Outro refletor muito comum é o par 64, mais comumente chamado de lâmpada par. Mas par em português significa refletor parabólico aluminizado e se refere à carcaça do refletor, que é exatamente isso, parabólico e aluminizado. E ele é composto somente da carcaça e a lâmpada. Ele é bem simples. E exatamente por isso, talvez, a lâmpada tenha ganhado a fama do nome, porque é a parte mais complexa e é a parte mais modulável. A lâmpada, ela vem já com a lente embutida e ela tem 4 modelos diferentes. O primeiro modelo é o foco 1, em que a lente ela é lisa, transparente e, consequentemente, você tem uma luz menor e mais focada. Tem a foco 2, que é uma lente mais fosca, portanto ela emite uma luz mais difusa e, consequentemente, maior. Tem o foco 5, que aí já é bem diferente, ela tem essas linhas e também ela tem 8 faixas de gomos. Então ela emite uma luz muito mais difusa e muito maior do que a foco 2 e muito maior que a foco 1. E por último, a não tão comum, só que ela é mais abrangente e ela é mais difusa, que é a foco 6. A foco 6 e a foco 1, elas são bem raras. Você encontra mais geralmente a foco 2 e a foco 5. Bom, além desses 5, existe, claro, uma enorme variedade de refletores, com tecnologias diferentes, com nomes diferentes, com emissão de luz diferente. Mas eu vou ficar nesses 5, porque eles são os mais comuns no teatro. E com esses 5 você consegue fazer uma luz bem completa. Além da variação dos refletores por si só, a montagem deles modifica muito o que se pretende comunicar, pois isso afeta diretamente a angulação em que o refletor vai emitir a luz em relação ao objeto iluminado. Por exemplo, se você coloca um refletor aqui em cima de mim, ele vai estar a 90 graus. Consequentemente, vai fazer sombra do meu cabelo na minha testa, da minha sobrancelha no olho, do nariz na boca, do queixo no peito e por aí vai. Mas ele vai iluminar o topo da minha cabeça, os meus ombros, os meus braços, se eles estiverem esticados. Isso vai querer dizer alguma coisa, né? Mas você não quer tanta sombra, e aí você coloca ele mais para frente. Você vai ter um ângulo de 75, 60 graus. E aí você vai tirar algumas sombras do meu olho, por exemplo, primeiramente. Mas você vai atingir mais a área no chão. Esse, inclusive, é um bom ângulo para contraluz, porque ele atinge uma boa área, mas evita ainda que atinja a plateia. Mas você não está satisfeito, você tem muita sombra, você quer chegar um pouco mais para frente. Você chega no ângulo de 45 graus, que dizem que é o ângulo perfeito para se iluminar o rosto, por causa que evita a maior parte das sombras. Mas eu vou dificultar a sua vida e vou botar um chapéu. Então você vai ter que botar um pouco mais para frente, a uns 30 graus, para você conseguir iluminar bem o meu rosto. Esse é um bom ângulo para luz lateral, porque você consegue atingir uma boa área e atravessar o palco inteiro. Mas você ainda não está satisfeito, você quer menos sombra ainda. Então você coloca mais para frente no ângulo de 25 graus. E aí você consegue ter uma grande abertura, ainda mais se tiver uma distância boa e um refletor potente. E aí você consegue iluminar um telão inteiro ou um palco inteiro. Você consegue atingir áreas maiores. Mas você quer ir até as últimas consequências. Então você vai seguir e colocar o refletor no chão. Do chão, no grau 0, você pode ter uma luz de ribalta, se vier de frente, entre a plateia e o público, ou então lateral, ou então de contraluz. Também funciona muito. Eu particularmente amo luz do chão, porque eu acho que pode servir em algum momento projetar uma sombra bacana numa parede,